Olá, meu querido irmão e minha querida irmã internauta. Neste momento, vocês assistirão a uma maravilhosa ministração da Palavra de Deus, completamente baseada nas Escrituras Sagradas. Uma palavra que visa a edificação do corpo de Cristo, que visa ao aumento de nossa fé, a edificação da nossa fé, a todos nós que amamos a Deus e que aguardamos pela sua segunda vinda. Você que deseja compreender da palavra de Deus, ser edificado, santificado, curado e liberto, neste momento pegue a Escritura em suas mãos, nos acompanhe nessa mensagem para a glória de Deus. Não se esqueça que no final você pode inclusive compartilhar com seus amigos essa mensagem, pode sinalizar com um joinha aqui embaixo do seu vídeo e mesmo tecer os seus comentários em o nome de Jesus. A partir do versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Estou repetindo, né? Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, e aquele que vem virá, e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a preservação da alma. Versículo, capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém? Queridos, que maravilha. Estamos entrando agora no cerne dessa epístola. Eu falo cerne no sentido de que é neste ponto em que o apóstolo ele vai apresentar o fator fé. Ele vai demonstrar como que a fé é a força necessária, o combustível que move o crente na sua caminhada. Ele vai demonstrar que quanto mais se exercita essa fé, mais nós avançamos. Até porque a proposta do livro de Hebreus, como o próprio nome já diz, né? Epístola aos Hebreus, e Hebreus quer dizer cruzadores de rios. E cruzar rio ou cruzar rios implica necessariamente avançar. Então, esta epístola tem o objetivo, como diz lá no capítulo 6, versículo 4, dizendo que é importante, ou melhor, capítulo 6, versículos de 1 a 3, né, quando o apóstolo diz ser necessário que nós avancemos para as coisas que estão perfeitas, avancemos para aquilo que é perfeito. Então, o livro de Hebreus pressupõe uma caminhada, traz a ideia de uma caminhada cristã, uma caminhada de fé, sempre numa direção e sempre numa perspectiva de avançar, deixando um degrau para alcançar outro, uma escalada contínua até alcançarmos a promessa, até alcançarmos o galardão, conforme diz este livro. Agora, ele chega num ponto que ele vai dizer que a única maneira para se continuar na direção daquilo que é perfeito é a fé. Não existe outro meio. Em outras palavras, ele vai demonstrar que o problema dos hebreus
de então, que estavam retornando ao judaísmo, era exatamente o problema da fé. Era a falta da fé. E aqui eu trouxe os irmãos um pouquinho aqui para o capítulo 10 ainda. Já tínhamos concluído semana passada, mas eu considerei ser necessário tocar nesse finalzinho aqui, quando ele diz: todavia o meu justo viverá pela fé, versículo 38, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ele fala sobre a fé necessária, e ele toca nessa questão de retroceder para a perdição ou de avançar e de se manter nessa fé para a conservação da alma. Ele fala de perdição e fala de conservação. Então, logo de cara, nós já temos aqui, dá para perceber que a questão aqui não é simplesmente uma questão de perder ou ganhar salvação. Até porque ele coloca perdição, mas ele coloca em oposição a isso preservação. Veja que ele coloca, ele não fala perdição e salvação. A dicotomia é perdição, preservação. O que poderia ser preservação, destruição. Seria essa a ideia que ele traz. E eu meditando sobre essa questão da fé, somos da fé para a conservação da alma, ou nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, para a destruição da alma. E eu, então, não pude deixar de fazer uma relação com aquele outro texto lá do Evangelho, dos Evangelhos, quando Cristo, não somente uma, mas mais de uma vez, 2 ou 3 vezes, ele fala acerca da alma. Numa das vezes ele fala assim: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Veja que ele coloca os termos ganhar e perder. Como aqui o citou aos Hebreus, coloca também os termos entre a perdição e a conservação. Ganhar e perder, perdição e conservação. No outro lugar, Cristo diz o seguinte, em João capítulo 12, versículo 25, ele fala: aquele que ama a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Olha como é que a questão aqui é uma questão grave e não menos orgânica. Eu falo isso porque, infelizmente, quando se fala de vida cristã, de vida piedosa, quando se fala da fé, infelizmente a gente vive num tempo em que as pessoas preferem olhar para essas questões, fé, piedade, vida cristã, como sendo meros rituais, como sendo mera profissão verbal de uma fé ou de uma declaração que se julga verdadeira, de um conjunto de verdades. As pessoas preferem entender vida cristã, vida piedosa, como simplesmente você pertencer a uma instituição, a um grupo religioso que supostamente tenha, ou seja, detentora da verdade. Eu quero dizer que não existe nenhuma pessoa que seja detentora da verdade. Não existe nenhuma empresa detentora da verdade. Não existe nenhuma denominação detentora da verdade. De fato, nenhum homem, nenhuma instituição pode deter ou conter a plena verdade. Ora, a verdade, ela é una. E é interessante como que o próprio Jesus, ele se apresenta dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. No outro lugar, em João capítulo 17, versículo 17, Cristo disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então é dito, o Filho é a verdade, a palavra é a verdade. Em 1 João, o apóstolo vai dizer, o Espírito é a verdade. Ou seja, quando nós lemos a Escritura e perguntamos sobre a questão da verdade, nós vamos, como é que nós podemos compreender a questão da verdade? Então vamos pensar, Deus é a única e absoluta realidade. Não existe realidade fora de Deus. Deus é que a tudo traz a existência. Ele faz existir as coisas. O termo existir
vem de uma palavra grega que quer dizer, que se diz ginomai, que quer dizer, tanto em grego, em hebraico, em latim, em alemão, no próprio português, tem o sentido de sair de algo. Aquilo que existe significa aquilo que procedeu de algo. Portanto, se eu existo, eu procedi de algo. E esse algo, portanto, não pode de fato existir. Por que não pode? Porque para ele existir, ele terá que ter saído de algo. Como Deus é absoluto, ele é origem e fonte de todas as coisas, Deus não existe. Você está ficando maluco, Deus não existe. Você tem que dizer, não, Deus é. E a grande prova, para quem quiser tirar suas dúvidas, basta você pegar, por exemplo, aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, das coisas criadas, fala que o visível veio a existir, veio à existência das coisas que não aparecem. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esse texto. Mas, por todos os efeitos, a palavra existir aqui é ginomai, uma palavra hebraica, que é grega, que equivale às palavras em português e em outras línguas, que tem esse sentido de proceder de algo. O próprio versículo 3 traz essa ideia, daqui a pouco nós vamos compartilhá-lo. Agora o versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Esse termo existir aqui, em português, ele foi traduzido por existir equivocadamente. O termo existir aqui, no grego, em que a Bíblia, esse livro foi escrito, não é a palavra ginomai, é a palavra esti, é o verbo ser. Então, deveria ter sido traduzido aqui assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele é. É a palavra grega, que ele é. Por quê? Porque ele não existe, ele não veio à existência, ele não procede de algo, ele é. Ele é o absoluto, eterno. Então, se Deus é a única realidade de todo o universo, ou em todo o universo, somente Deus é. Agora, a grande questão é, se somente ele é, nós somos criaturas, nós somos existências, e aqui nós estamos. Estamos aqui na expectativa de conhecê-lo. O homem foi criado, como diz Paulo em Atos capítulo 17, versículo 25, 26, o homem foi criado para buscar a Deus. Ele foi criado para conhecer a Deus. Por isso os homens estão sempre na busca de Deus. Seja por meio de qualquer religião que você possa imaginar, os homens estão sempre na busca. O que é a religião? Senão a tentativa do homem de encontrar a Deus e de conhecer a Deus, para poder servir a Deus. Agora a grande questão é que nessa busca de conhecer a Deus e de servir a Deus, os homens se perdem em muitos caminhos. Exatamente o que Paulo diz, que o homem foi criado para buscar a Deus, se é que tateando o possa encontrá-lo. Tateando, ele quer dizer, o homem está cego, e ele procura enxergar com as mãos. Então ele usa uma figura, imagina um homem cego, tentando encontrar a Deus com o tato, Ele vai encontrar? Nunca. Primeiro porque Deus é espírito, ele não pode apalpar a Deus. Deus não tem forma para que o homem possa falar, não, aqui é Deus porque eu posso sentir. Terceiro, porque o homem é cego. Então, nessa busca a Deus, os homens criam vários e vários caminhos. E dentre tantos caminhos, o cristianismo é apenas um caminho a mais. Pastor, o cristianismo é um caminho? Não é o caminho? Não, o caminho é o Filho de Deus. Pois não. Tá, você tem que falar de Jesus, né? É verdade, você tem razão. Assim, eu estou colocando aqui, as religiões são as tentativas dos homens de encontrar a Deus, de conhecer a Deus e de servir a Deus. Só que as religiões, elas se colocam como sendo a verdade.
Qual é a grande discussão? Qual que é a religião que é a verdadeira? Mas não existe religião verdadeira? Só existe o Deus verdadeiro, o Deus real, o Deus único. Então os homens vão criando religiões e vão colocando as religiões como sendo o caminho. De sorte que se você não estiver naquele caminho, ou seja, naquela religião, não está salvo. É só você perguntar para qualquer cristão, de qualquer segmento, se há salvação fora do cristianismo. Faz um teste, pergunta para 10 pastores. Não pergunte para um, não, pergunte para 10 pastores, líderes. Pastor fulano, por gentileza, existe salvação fora do cristianismo enquanto religião estabelecida? Ou seja, as pessoas podem ser salvas, embora não sejam crentes, no sentido de cristãs evangélicas? Pergunte, nenhum deles dirá para você que há salvação fora do cristianismo. Nenhum. Porque se ele disser isso, ele vai estar relativizando a fé que ele tem, porque ele tem fé no cristianismo. E você, pastor Alexandre? Não, eu não tenho fé no cristianismo. Eu só tenho fé em Jesus, que é aquele que diz a Escritura que não há salvação em nenhum outro nome. Agora, é lógico que não é no nome histórico de Jesus, né, meus irmãos? Porque se for no nome histórico, nós estamos enrolados. Aí surge outra discussão mais tola ainda. Por causa desse texto que diz não há salvação em nenhum outro nome. Vão lá os facciosos, os ignorantes, e vão começar a discutir qual que é o nome dele. Aí uns dizem, é Jesus, não é Jesus? Não é Jesus, é Yeshua. Yeshua, aí vão para o grego, é Yeshua. Daqui a pouco aparece outro, não é Yeshua, porque esse lembra não sei o quê, do deus cavalo da Grécia. Não, é Ioshua. Aí eles vão atrás da forma ou da morfologia e da fonética mais correta acerca do nome. Como se o nome fosse alguma coisa em si mesmo. Pessoal, olhe para mim. O que é isso aqui? Jarra. Essa aqui é uma jarra? Não, de água não, porque pode ser de suco, pode ser do que você quiser colocar aqui dentro. Mas esse objeto é uma jarra. Aí você pega a palavra jarra. Aí você fala jarra. Que maravilha. Aí você não precisa mais ter uma jarra em casa. Basta você falar jarra. Resolve o seu problema? Jarra. O que importa é o objeto em si mesmo. Se alguém não sabe falar esse nome jarra, mas identifica o objeto e o usa e o utiliza, ele será beneficiado a despeito do nome pronunciado. O que vale é a substância do ser que o nome simplesmente identifica. O nome em si mesmo é hálito, é vento, são vogais, são consoantes. E isso não pode salvar ninguém, ou pode salvar? O que salva é o Deus eterno, é o Logos, é o Salvador, é o Messias, é Jesus Cristo, enquanto aquele que veio. Mas vejam como que as religiões e os homens estão sempre dificultando as coisas, porque não olham para a essência, não olham, Deus é a realidade. Aí surge a grande questão, ora, como nós vamos fazer, diante de tanta confusão, para nós podermos conhecer a Deus, buscar a Deus e servir a Deus? Aí é onde entra a questão da verdade que nós começamos colocando aqui. Esse Deus enviou seu Filho, e esse Filho se fez homem, e agora nós podemos ver a Deus na pessoa do seu Filho. Paulo, ele vai dizer uma ou duas vezes, e tanto em Colossenses como em Hebreus, que o Filho de Deus é a expressão exata do Pai. De modo que, se Deus o Pai é a única realidade em todo o universo, o Filho é a verdade. O que é a verdade? Ora, é a manifestação, é a expressão exata da realidade. O que é verdade? É aquilo que expressa verdade. Então Moisés não é a verdade. Moisés, ele foi um canal de Deus na antiguidade para falar acerca da verdade, mas ele não podia falar essa verdade de maneira clara pelo tempo em que ele viveu, e a própria Escritura dá testemunho de que o falar de Moisés era um falar sombrio, literalmente falando. Era um falar por meio de sombras.
E uma sombra não tem como definir a exatidão da substância, absolutamente. Então, a verdade é o Filho de Deus, ele é a verdade. E agora ele diz o seguinte, olha, ele veio ao mundo, e agora quem quiser conhecer a Deus deverá olhar para o Filho, porque o Filho é a verdade. Então igreja nenhuma é a verdade, religião nenhuma é a verdade, denominação nenhuma é a verdade. E para você falar assim, não, mas eu quero conhecer a verdade, você tem que conhecer a Cristo. E aí nós entramos numa série de problemas. Eu quero apresentar uns 2 ou 3 agora, para vocês, antes de entrar no capítulo 11, porque o nosso tema é a fé. E o que é a fé? É a grande questão. E eu comecei essa minha fala dizendo que o nosso grande problema do ser humano é exatamente você achar que a vida piedosa, a vida cristã, a piedade, seja simplesmente você ser pertencente a um grupo. E se esquece que se não houver uma fé genuína no coração, que te move em direção à verdade, que será o caminho que te levará à realidade, que é Deus, então nós teremos perdido todo o nosso tempo. Eu estava imaginando esses dias agora, acerca dessas conversas dessas noticiários de televisão, sobre os refugiados, não é? E dos boatos agora também que surgem em relação aos refugiados. E saiu recentemente agora no Zap Zap. O Zap Zap é responsável, é o Facebook, o Zap Zap é responsável por uns boatos que ninguém merece. Estamos falando aí que estão vindo para o Brasil um número de 1.800.000 refugiados. Aí é um exagero de número muito grande, né? 1.800.000. Mas não é isso que eu quero colocar. Não é o número que eu quero questionar. O que eu questiono é pessoas que estão gravando vídeos e fazendo tais comentários. E nos vídeos que essas pessoas fazem, e nas notícias que elas estão promovendo, que são notícias falaciosas, mentirosas, não são verdadeiras, você não encontra nenhum documento, nenhum noticiário sério que diga esses números deste modo. Mas as pessoas publicam no WhatsApp, você não sabe quem está falando, é só uma voz que está falando. E você vai propagando, e você ainda fala, repassa, vamos viralizar agora, né? Tem essa expressão? Virilizar, né? Viralizar. Vamos fazer uma praga disso aí, vamos colocar como se fosse um vírus propagando, vamos alcançar todo mundo com essa ideia. E eu digo uma coisa para vocês, se você é um cristão, filho de Deus, é só um conselho, uma pequena advertência. Se você leva a vida a sério, se você acha que a vida do outro é uma coisa séria, não divulgue aquilo que você não conhece. Não divulgue. Quando chegar para você, você deleta. Não seja participante de propagar ódio. Não seja um canal de propagação de ódio. Porque se você conhece a história e se você acompanha os noticiários, você está vendo crianças de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 5 anos, de 10 anos, órfãos, viúvas, mulheres velhas, homens velhos, com as mãos decepadas, às vezes sem uma perna, sem um braço, que estão há tantos dias sem comer, sem beber água, porque foram lá, um povo foi à sua terra e bombardearam a sua terra, tomaram suas casas, tomaram tudo, e eles não têm para onde ir. E o mundo agora está dizendo que tem que fechar as portas para esse povo. Como assim, fechar a porta para esse povo? Aí nos áudios, nos vídeos, colocam o seguinte, não, aí vão usar as palavras, os muçulmanos, os terroristas. Espera aí, pessoal, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo o nosso posicionamento. Que vida cristã, que vida piedosa é essa que nós estamos pregando? Pregando o ódio? Quer dizer que o Brasil não deve receber os refugiados? E se fosse você um refugiado? E se fosse você que tivesse perdido a sua cidade, a sua casa, que está destruída de bomba, sua mãe que morreu com uma bomba na cabeça, seu pai morreu com uma bomba na cabeça, seus filhos morreram com uma bomba na cabeça, e você fugiu com uma perna só, porque a outra bomba também arrancou, e estivesse há 20, 30, um mês
dias, sem comer, sem beber, sem destino, sem rumo, aventurando, quem sabe alguém me recebe no seu país e lá eu possa reconstruir minha vida. Mas nós estamos dizendo que eles não têm o direito, porque são muçulmanos. Porque são muçulmanos. E você não é crente? Mas seja o que for, que seja muçulmano, que seja evangélico, que seja feiticeiro, que seja um ateu, temos que olhá-los como pessoas. Nós não podemos, meus irmãos, pensar a fé como mera confissão verbal de uma doutrina que está encadernada. Não podemos pensar desse modo. Nós temos que corrigir o nosso conceito de fé. Pastor, mas se eles entrarem aqui, eles podem tocar fogo no Brasil. Ué, mais do que já estão colocando fogo aí? Vamos expulsar então os brasileiros do Brasil? Em nome de Jesus, irmãos, nós temos que parar um pouquinho e pensar. Aí o pior, aí nós brasileiros queremos sair do Brasil. Queremos ir para os Estados Unidos, queremos ir para Portugal, só que nós queremos ser recebidos lá. Aí nós não queremos ser pego pela imigração, porque os brasileiros vão, muitos deles ficam lá de maneira ilegal, ou não. Aí nós queremos que eles tenham visto. Ai, que maravilha. Nós queremos que eles tenham um emprego bom, que estude numa boa universidade, mas nós não queremos receber as pessoas aqui. Não, é porque eles são muçulmanos, eu sou evangélico, então eu posso. Então a sua religião é melhor do que a dele. Não, a sua religião é pior do que a dele. E muito pior, porque a sua religião prega o etnocentrismo. Ou seja, você colocou as etnias ocidentais numa posição de superioridade às etnias orientais. Ou que seja de outra que não seja oriental, mas que seja do Oriente Médio. Ou que seja da Ásia, que são os orientais de fato. Enfim, ou qualquer outra etnia que seja. Mas por que nós somos mais importantes do que os outros? Bem, então, eu estou chamando a atenção dos irmãos para a questão da fé. Agora, quando fala da fé, e a fé é o fator que vai decidir se nós vamos avançar para a preservação da alma, ou vamos, sem a fé, retroceder para a destruição da alma, nós encontramos um problema, porque, deixe-me falar algo para vocês. É muito bom para a alma, para a carne do ser humano, ter um conjunto de verdades que são as verdadeiras verdades, acima de qualquer outra coisa que pareça ser a verdade, mas não é a verdade. Ou seja, você fazer parte de um grupo religioso que prega supostamente uma verdade, mas aquela verdade não afeta a sua vida. Ela não afeta a sua vida. Ou seja, você pode viver de modo contrário àquilo que você prega e que vai dar tudo certo, não vai ter problema. Mas a fé verdadeira, orgânica, do coração, do Evangelho de Jesus Cristo, mas é aquela questão, você ter uma fé que seja uma fé objetiva. Isso é importante ter uma fé objetiva. Mas se ela for meramente objetiva, ela não te afeta. Ou seja, a coisa mais normal que se vê, é um cristão que passa o dia inteiro falando de Cristo, mas não tem Cristo na sua vida. A coisa mais simples e a coisa mais normal que tem. O anormal é você ver alguém não falando de Cristo e tendo Cristo. Aí os irmãos observam uma coisa, como que nós que temos essa dificuldade, nós temos que parar um pouco e refletir e falar, não, eu preciso retomar o meu caminho. O caminho da fé verdadeira. Essa fé, ela vai alterar a sua vida, ela vai mudar. É lógico que ela não vai mudar do dia para a noite, mas ela vai ser um incômodo tão grande dentro de você. Você não poderá nunca mais ser o mesmo se essa fé viva estiver no seu coração. Ela pode não mudar os seus hábitos do dia para a noite, porque não é desse modo que ocorre a transformação. Mas a fé no coração, ela fica ali, martelando,
de sorte então que você não vê outro caminho senão a busca pelo aperfeiçoamento. Jesus disse: aquele que ama a sua vida. Aí eu pergunto para vocês, nós amamos a nossa vida? Essa é a grande questão. Se você amar a sua vida, no sentido de você amar tanto a si mesmo, que você fará de tudo para preservar a sua vida. Ou seja, eu não posso jamais receber nenhum insulto. Eu não posso ser questionado. Eu não posso ser ofendido. Eu não posso ser agredido. Eu não posso ter prejuízos. Eu não posso, e eu não posso, e eu não posso. Vai imaginando. Ou seja, você cria uma redoma em volta de você. Ou então, eu preciso disso para que eu seja feliz. E você tem tantas necessidades e vai criando necessidades. E a sua necessidade nunca acaba, porque quando você pensa que uma casa é necessário para você morar, quando você tiver uma casa, você vai achar que 2 casas são necessárias, porque uma tem que ser para alugar. Quando você tiver 2, você vai pensar, não, preciso de 3, porque eu estou com um projeto de deixar pelo menos uma casa para cada filho. Aí você vai, e aí vai indo. E enquanto você tem vida, não acaba as necessidades. E você então vive em prol de si mesmo e quer que todo mundo gire em torno de você. Isso significa amar a sua vida. É o contrário de perder a vida. Se você ama a sua vida, disse Jesus, você vai perdê-la. Glória a Deus. Não sei quem foi que disse, mas tá bom. Glória a Deus. Mas se você ama a sua vida, você vai perdê-la. Agora, vai por mim. Eu não creio muito nessas coisas de Bíblia, não. Não tem problema, não precisa crer, não. Mas você vai perder. Crendo ou não crendo. Porque a palavra de Deus não falha. E a palavra de Deus é a verdade. Mas você fala, mas se eu não creio, eu estou dizendo que para mim tanto faz. Isso não é palavra de Deus. Eu não creio. Não é que você não crê, que eu creio e tal. É que se você olhar para o mundo, para a vida, tudo aquilo que é de Deus, que é orgânico, que é verdadeiro, está aí aos olhos de quem quiser ver. É uma lei inevitável. É inevitável. Basta um dia você ficar doente e você perder a força de caminhar e você perder o apetite e você sentir dores profundas e você precisar de alguém, de uma criança para coçar seu pé que você não consegue alcançar porque a barriga está grande e inchada. E aí você começa a pensar, puxa, e agora? Toda a minha vida, tudo que eu fiz, tudo que vai dar agora? Não serve para nada. Aí você começa a olhar para a única coisa que vale, é a vida. Mas antes você não olhava para a vida. Até porque antes você só olhava para si. E olhar para si não é olhar para a vida. E muitas vezes a pessoa começa a perder a vida ainda aqui. Outros não, outros vão perder depois. Mas ninguém pode escapar disso. Então Jesus fala assim, a única maneira de você ganhar a vida é perdendo a vida. Você fala assim, puxa, eu queria perder. Como é que perde a vida? É a partir do momento que você começa a canalizar a tua existência para o outro. Quando você entende, eu não posso ser uma alma que gravita em torno de si mesma, mas uma alma que existe para o outro. Começar a olhar para os lados, começar a olhar para o coletivo, começar a olhar para a criação de Deus. Falar assim, puxa vida, eu posso ser alguém que coopera para que o mundo seja melhor. Eu posso ser alguém que coopera para que o outro seja melhor, para que o outro saia da condição em que se encontra. Comece agora a se entender como um mordomo de Deus na criação para servi-la. Imagina agora muita gente fazendo a mesma coisa. Você dedicando a sua vida para os outros e cada um dos outros dedicando a sua vida para os outros. Olha como o mundo começa a mudar. E nós vemos uma contradição enorme. O momento atual que nós estamos vivendo na política brasileira demonstra isso. Por exemplo, o que é ser um presidente da República? Tem coisa mais nobre do que isso? Não tem coisa mais nobre.
ser um senador, um deputado federal, distrital, um governador, um vereador. Ora, essas categorias todas, esses cargos políticos, todos eles pressupõem e partem da premissa de que são homens nobres, porque eles estão cuidando da coisa pública. República. O que é república? Pública quer dizer que pertence ao público, não é? Ao povo. E coisa. República é a coisa pública. Então, se eu sou um governador, um senador, eu estou cuidando das coisas das pessoas. Então, isso é muito nobre. Então, por isso que Platão escreveu o seu livro A República, exatamente para dizer de que os governadores, aqueles que governam a polis, a cidade, eles devem ser pessoas de uma honra muito grande. Devem ser pessoas de uma honradez muito grande, de um caráter muito refinado, de uma equidade, de uma justiça, de uma moral, de uma ética. Idôneo, muito mais que idôneo, também idôneo. Mas o que é que nós vemos hoje? Quando alguém diz, eu vou entrar na política, ele está pensando em quê? Pensando no povo, né? Nas coisas do povo. Eu vou entrar lá para poder cuidar dos pobres, fazer leis que melhorem a vida das pessoas, fazer cumprir e fazer valer os direitos individuais, os direitos sociais, fazer valer. Será que é isso que acontece? Olha como as coisas estão caminhando no sentido contrário, né? Então, a vida cristã deve ser exatamente este objetivo, deve ter esse objetivo, viver em prol do outro. Porque Deus é exatamente isso. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, quer dizer que Deus, ele é constante doação de si mesmo. Deus, eu fui imaginando, gente, olha como as coisas se invertem automaticamente. É eu falando e me traindo ao mesmo tempo. Porque eu diria, se eu fosse Deus, eu ia criar um império para mim. Pensa numa coisa maravilhosa. Se você fosse Deus, você criaria um império para você? Só uma perguntinha, você criaria uma criatura e daria a ela livre arbítrio? Para ela servir a você, que é Deus, ou não servir? Para ela crer em você ou não crer em você? Para você falar mal dele, de si mesmo, para você falar mal dele, ou melhor, para a criatura falar mal de você, que é Deus, e para ela um dia ainda te crucificar, cuspir no seu rosto, você faria? Quem faria? Só Deus faz isso, porque só Ele é amor, doação, não está requerendo nada. E sendo eu Deus, tendo eu tanta bondade, sendo tanto amor, não mudaria de ideia no meio do caminho, dizendo, eu pensava que daria certo, eu pensava que os homens reconheceriam, mas deu tudo errado, então agora eu vou destruir todo mundo, vou matar todo mundo. Interessante que tinha uma pessoa discutindo essa semana com uma outra no WhatsApp, e aí a pessoa falou o seguinte, uma pessoa daqui disse para uma outra pessoa de outro lugar, falou assim, olha, nós temos aprendido que não foi Deus, o Pai, que matou seu filho na cruz. Deus não estava irado com seu filho, contra o seu filho, quando o filho estava na cruz do Calvário. Nós temos compreendido que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, mas nos dando a reconciliação e nos entregando a palavra da reconciliação e o ministério da reconciliação. Aí o outro do outro lado virou um negócio ruim. Falou, quer dizer que você está dizendo que então se não foi Deus, foi o diabo? Uai, quer dizer que está defendendo o diabo? Para ele é preferível que seja Deus matando o filho a ser o diabo matando o filho. Ele achou um absurdo falar que foi o diabo que matou o filho de Deus. Ele achou um absurdo. Tem lógica, irmãos? O diabo matar o filho de Deus, qual que é a lógica disso? Ora, Deus não. Você falar que Deus está virado contra o seu filho, aleluia! Glória a Deus, que maravilha! Como Deus é bom, irado contra o seu filho, matando o seu filho. Gente, que absurdo! Onde é que nós estamos?
Aí eu dizia, nós temos que parar um pouco e falar assim, eu vou deixar de ser imbecil. Eu vou começar a usar o cérebro. Tirar o cérebro da caixa e começar a colocar para pensar. Eu dizia ontem para o irmão Gilmar. Foi engraçado. Veja como são as coisas. Sabia que os cristãos evangélicos, sobretudo os evangélicos, os outros também, a maioria dos crentes, acontece o seguinte, eles são assim, eles foram doutrinados para não pensar. Você apenas tenha fé no que você ouve, e você acredita e não pense. São treinados para não pensar. Aí você imagine, faz engraçado. Os cristãos, eles não usam o entendimento de tal modo que eu disse, olha como são as coisas. Os evangélicos, ou melhor, os pastores evangélicos, na sua maioria, não são todos não, tá, amados? Não vamos generalizar. Tem muitos pastores também que estão pregando o erro, mas ele também está enganado. Talvez ele não esteja enganando diretamente, ele esteja enganando indiretamente, porque ele também está enganado. Tem esse detalhe que nós temos que considerar. Mas, no geral, quando você pega essa liderança desse sistema que está massacrando as pessoas, homens criando impérios, homens milionários, bilionários, dominando sobre as pessoas, eles enganam os cristãos com a mentira. Mas e tem alguém que engana com a verdade? Tem. Os políticos enganam com a verdade. Como assim? Quando eles vão nos seus discursos, no comício, nos debates, no tempo de eleição, eles falam a verdade. Eles sabem os números da economia todos. Eles conhecem os caminhos. Assim, eu vou construir tantas creches para atender a população de São Paulo, que tem tantos mil habitantes. E eles têm tudo certinho. Você fala assim, puxa vida, se esse cara ganhar, vai dar certo, vai mudar. Vai mudar. Só que ele vai mentir para você depois que ele ganha. Como é que ele vai mentir? Ele não vai fazer o que ele disse que faria. Certo? Aí ele vai começar a dizer, não, porque não dá e tal. Mas no meio cristão, eles mentem com a mentira mais descarada e infantil do mundo. Imagina só você chegar num lugar e alguém dizer para você que Deus vai te curar, porque você vai receber um lenço com o suor do pastor. Não, o bispo passou o lenço na testa, pegou o suor, coisa nojenta, e agora o povo vai disputar quem vai ficar com aquele lencinho do bispo, do apóstolo. Vocês estão entendendo a história? E o povo está acreditando nisso e dizendo que tem fé. Mas que fé é essa? A fé de Hebreus 11? Essa fé que é para a conservação da alma? Não, não pode ser. Não pode ser. Então, é uma mentira tão mentirosa, tão descarada, tão infantil, né? E as pessoas estão ali extasiadas. Aí quando você fala a verdade, a pessoa entristece. Vai para casa pensando, será que eu volto nessa igreja? E aí? Será que vale a pena? Aí a coisa fica muito simples de se responder. Se você quiser ganhar a sua vida hoje, ganhar hoje, e certamente perder no futuro, perdê-la, então você não deve seguir o caminho da verdade, que é Cristo. Porque a verdade e a fé na verdade não deixará você ganhar a sua vida. Agora, se você quiser ganhar a vida de fato e de verdade, terá que perdê-la momentaneamente. E aí, então, não tem outro caminho senão a verdade e a fé na verdade, que é Cristo. Bem, capítulo 11 começa o discurso da fé. E o apóstolo ele começa trazendo uma definição de fé. E ele diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, a primeira proposição, ele diz, fé é a certeza de coisas que se esperam. Então, quero trabalhar aqui alguns conceitos. O primeiro é que essa expressão é a certeza de coisas. Se procurar o texto no grego, você vai encontrar
várias acepções dessa palavra, e uma delas quer dizer que a fé, ela traz a substância das coisas que se esperam. É o meio pelo qual, na versão TEB, que é a versão ecumênica da Bíblia, ou na versão Bíblia de Jerusalém, você vai encontrar, é o meio que se tem de se apropriar das coisas que se esperam. Ou seja, se eu espero, não está presente. Não é isso? E como é que eu me aproprio das coisas que eu estou esperando? Como é que eu tenho e não tenho ao mesmo tempo? Como é que eu espero e eu tomo posse? Por isso que uma das traduções vai dizer: a fé é a substância ou a substantificação das coisas que se esperam. Ou seja, eu consigo tocar nessas coisas ainda futuras hoje. Ou seja, é algo tão real para mim agora, embora eu ainda não tenha me apropriado dela, embora ela ainda não tenha chegado a mim. E a convicção de fatos que se não veem. Então nós temos aqui, na segunda proposição, a mesma ideia, porque ele vai usar a convicção de fatos. Fatos é pragma. Pragma significa exatamente aquilo que é tocável, que é palpável, que é tangível, que é real, que é pragmático. Ora, se essas coisas eu não vejo, como que pode ser pragma para mim? Então a fé, ela tem esse jogo paradoxal de que não tendo e não vendo, eu a tenho e a vejo ao mesmo tempo. Fé é, portanto, uma convicção, uma certeza, uma segurança, um fundamento. Como diz em outra versão, a fé é o firme fundamento. Nessa versão, é a certeza. Então, se nós entrarmos aqui para esse campo da fé, o que nós vamos observar? Que se você de fato tem fé, você então não tem como deixar de avançar. Por quê? Porque você já consegue ver e tocar as coisas que não se veem e que não chegaram. Bem, pessoal, continuando. Lembrando, nós estamos falando da fé, da fé orgânica de Deus, né? Não é a você credibilizar algo, dar crédito a algo. O fato de alguém pegar uma toalhinha benzida, cuspida ou suada, não significa que essa é a fé de que diz a Escritura. Ela pode depositar uma fé naquilo. Como tem gente que vai jogar na loteria e fala: vou fazer uma fezinha. Se a pessoa faz com a fé que vai conseguir ganhar, mas não significa que é essa fé aqui. Essa fé aqui, ela nos move. Tanto é verdade, quando nós entrarmos aqui, a partir do versículo 4, nós vamos observar que todos os exemplos históricos dados de fé geraram ação. Não existe fé sem ação. Fé não é sentimento, não é ficar, eu acredito, vai dar tudo certo, eu acredito. Não, a fé, ela nos move. Fé que não move não é fé genuína. Mas isso é o que mais tem. Começamos falando aqui a respeito de entender a vida cristã, a piedade, como mera formalidade. Por todos os efeitos, fé é a certeza de coisas que se esperam. Aí eu quero perguntar algo para você. Você quer aferir a sua fé hoje? Saber qual é o nível de fé que você tem? É simples, é só perguntar algo assim: você espera por algo? Seja honesto. Você espera por algo? Ou você vive o hoje, e o hoje para você basta? E quando você pensa no amanhã, ou quando você espera algo, você espera o resultado do seu trabalho. Essa é a questão. Imagine só, conversava agora há pouco com o irmão Gil, e eu dizia para ele: olha, Gil, o reino de Cristo, o reino prometido de Cristo, é a única coisa que pode dar jeito nesse mundo. E a coisa mais certa que tem é o reino de Cristo. Você imagine só se Cristo nunca intervier na história humana. O que vai acontecer? Não vai ter fim. Não vai ter fim. Porque cada dia as coisas vão piorando mais. Vão piorando. Os homens vão se tornando cada vez mais maus ainda.
E os homens vão arranjando novas maneiras de fazer o mal e de praticar o mal. E até quando vai isso? E os homens só pioram, eles não melhoram. Eles melhoram em vários aspectos individuais, egoístas. Cada dia ele descobre alguma coisa para si mesmo. Mas até quando? Mas em que aspecto o homem melhora para a humanidade? Nós não vemos isso acontecer. Então, Jesus falava lá no seu evangelho, ele falou assim, olha, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Ora, eu nunca vi sentir sede ou fome de justiça. É lógico, são palavras metafóricas. O que ele quer dizer com isso? O que é ter fome e ter sede de justiça? Bem-aventurados os que choram. Será que se você é um chorão, você é bem-aventurado porque você é um chorão? O que significa bem-aventurados os que choram? Os que têm fome e sede de justiça, os que choram, os pacificadores, aqueles que promovem a paz. Olha que maravilha. Essas pessoas, elas têm uma expectativa de que existe um Deus. E de que esse Deus que é, de fato e de verdade, ele não abandonou a sua criação. E que a despeito de toda e qualquer situação na qual estamos passando, Deus, ele vai intervir e nós temos, portanto, a esperança de um reino, de uma herança, de um tempo. Quando o crente perde a expectativa de uma mudança causada por Deus, quando ele perde essa expectativa, a sua fé está enfraquecendo. E a fé está minguando. E, consequentemente, está havendo um retrocesso. E, fatalmente, vai haver a destruição da alma. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Agora, é certo que há muitas coisas que nós não entendemos como pode ser. Por exemplo, a Escritura, uma vez que ela é um livro pedagógico, nós sabemos disso, e a despeito do Novo Testamento, falar da realidade na pessoa de Cristo, mas está cheio de figuras e de metáforas e de sinais. Então, a Escritura, para mim, ela é muito clara. Ela fala que Jesus Cristo voltará. Portanto, ninguém pode impor nenhuma dúvida concernente à vinda de Cristo. Agora, é lógico que o máximo que eu posso alcançar de entendimento do como será é imaginar de acordo com as figuras. Por exemplo, nós conseguimos superar, por exemplo, a figura da Nova Jerusalém. Como assim? Ora, nós lendo a Escritura e refletindo e orando e tendo comunhão e lendo artigos e discutindo e conversando, nós conseguimos descobrir ou transcender o texto. Se você ler Apocalipse capítulo 21 e 22, você vai encontrar lá, vi a cidade santa, ela era quadrada, este era o tamanho dela, ela tinha 12 portas, tinha 3 portas para leste, 3 para o oeste, 3 para o norte, 3 para o sul, ela tinha uma estrada, um caminho, uma rua, que era de ouro puro, no topo estava o trono de Deus, jorrava um rio. Então você está vendo, imaginando aquela cena. Então, a maioria dos cristãos e nós, um dia, já olhamos para essa figura e ficamos na figura. Então, tem um fato, a Nova Jerusalém é um fato espiritual, está registrado na Escritura, é a revelação. Só que um dia alguém disse, mas como pode ser isso? Eu não estou duvidando da Nova Jerusalém. Está revelado aqui. Agora, o como é você entender, isso aqui é apenas um símbolo de algo, do como. A Nova Jerusalém é o quê? E a igreja, enquanto organismo, corpo de Cristo, novo homem, totalmente glorificados, é o como é a Nova Jerusalém. Uma coisa é o quê, outra coisa é o como. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Conseguimos vencer o texto escrito e a linguagem escrita para tocar uma realidade que ainda não sabemos como é também. Eu só tenho ideia de que nós seremos perfeitos, ou pelo menos teremos vencido o pecado. A física da matéria, teremos vencido essas questões todas. O aspecto físico da matéria, né? Teremos vencido o tempo, o espaço, teremos um corpo tão espiritual e glorificado como o corpo de Cristo em ressurreição. Está tudo certo, mas eu não ainda posso contemplar como será isso quando for, porque eu não tenho noção ainda, eu tenho conceitos,
Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Então, uma coisa é Cristo vai voltar, isso é inquestionável. E se Cristo não for voltar, nós estamos abandonados? Estamos fadados a viver assim a vida inteira? Então é certo que Cristo voltará. Como será? Não sei como. O como que até hoje eu sei é do modo como se descreve na Escritura. Esse é o como, que eu sei. Se nós vamos conseguir vencer essas figuras e essas palavras para compreender uma realidade maior posteriormente, só Deus sabe. Mas eu quero anunciar o fato inquestionável de que Deus vai intervir na história da humanidade. Ele vai intervir. E, portanto, nós que cremos temos que ter uma expectativa. E não é uma expectativa vazia, parada, né? Mas é uma expectativa dinâmica, como alguém que tem fome e sede. E aí o texto lá de Salmo 63, salvo engano, o salmista cria uma figura maravilhosa para falar dessa sede dinâmica de alguém que espera por algo. Ele fala assim: Deus, a minha alma tem sede de ti, e a minha alma te busca. Aí ele queria dizer para Deus o que ele sentia, o que se movia. Ele falou assim: a minha alma brama, a minha alma está gemendo como uma gazela no deserto, sedenta em busca de água. Ele ficou imaginando, talvez ele visse esse animalzinho lá num deserto, umas montanhas com a sede, e o bichinho ia procurando num lugar, no outro, encontrar água, e não tinha, aí colocava o focinho entre as pedras, e o bichinho é rápido, né? E daquele desespero, naquela ânsia de encontrar água, e ele viu, falou assim: a minha alma é igual aquele lá, Jesus, ó Deus, é igualzinho, a minha alma está naquele desespero por ti. Isso que ele quis dizer. Ele viu, criou uma linguagem para Deus entender, como se Deus não soubesse como é que era a alma dele. E aí ele queria dizer da secura da alma dele, para que Deus entendesse o que significa ter uma expectativa por Deus. Ele disse: a minha alma. Aí ele olhou, viu aquele chão seco. Sabe quando o barro quebra e vira aqueles blocos parecendo chocolate seco? Tudo seco, tudo arrebentado. Falou assim: olha, é como essa terra seca, sedenta. E se você colocar um balde d'água lá, puxa assim, suga tudo, que seca de uma vez. Para poder umedecer, tem que jogar muita água. Isso fala de um coração, de uma alma que espera. Essa espera não é passiva, não é estática, é dinâmica. É quando você olha para o mundo e você se revolta. Se revolta. Mas não é uma revolta com ódio do outro que é pecador, que faz isso ou aquilo outro, mas é quando você já não consegue mais ter prazer no mal, prazer nas maldades, prazer na vingança, prazer no ódio, prazer na falta de perdão. Essa semana passada aí foi a grande discussão nas mídias sociais, de massa e de televisão e tudo, daquele indivíduo que foi preso roubando uma bicicleta, ou alguma coisa nesse sentido, né? Ou tentou roubar uma bicicleta, uma coisa assim. E aí o cara pegou ele lá e tatuado na testa dele, não foi? Aí qual foi a discussão? A discussão é que era os prós, ou aqueles que estavam a favor do ladrão, defendendo, vitimizando o ladrão, e os que estavam a favor do tatuador. É direita e esquerda, são duas linhas. É o PT e o PSDB. Não é ou não é? Essa é a ideia. Alexandre está de qual lado? Eu não estou de lado nenhum. Para mim, nós temos aqui dois pecadores, duas pessoas que não conhecem a Deus, e duas pessoas que são vítimas e vitimadoras. Porque sendo vítima do mal e do pecado, eu agora me torno um vitimador do outro. Porque agora eu me acho no direito de roubar o bem do outro. E o outro, porque se sente roubado, se sente no direito agora de tatuar na minha testa, como vingança.
E toda vez que você pagar uma vingança, ou você pagar um mal com um outro mal, você vai gerar um ciclo interminável de vinganças e de mal. Vocês já ouviram falar, antigamente, eu só ouvi falar, nunca presenciei, nunca participei, mas diz que antigamente, lá na Paraíba, no Pernambuco, na época dos meus avós, por exemplo, diz que chegava uma situação que um indivíduo de uma cidade brigava e matava um indivíduo da outra cidade. Não é? Aí, matou, beleza. Só que aí os familiares daqui iam lá para vingar a morte. Aí matava o outro. Então, tá pago? Então, encerrou, né, pessoal? Graças a Deus. Parou, olho por olho, dente por dente, parente por parente. Resolvi. Não, o daqui não vai deixar passar batido. Ele vai voltar para matar outro. Aí fica. Para quando? Para, sabe quando? Quando o último ofendido falar, acabou. Eu fui o que sofri o último prejuízo. E aqui eu paro. Aí o outro fala, agora está pago. Mas alguém vai ter que dizer, eu perdoo, eu abro mão. Foi assim que Deus encerrou o ciclo de violência no universo. Encerrou? Encerrou. Encerrou em Cristo. Ele veio e sofreu tudo e não revidou palavra. E quando dizia, falava, Pai, perdoa. Porque se o diabo está com um raio de lá para cá em Cristo, e Cristo taca outro, isso não vai acabar nunca. É lógico, Deus vai, não. Aí você fala assim, vai acabar porque Deus vai mandar um raio tão grande que vai acabar com todo mundo. Para mim, se ele fizer isso, não acabou nada. Eu que estou do lado dele, vou ficar eternamente com aquela situação. Nunca vai sair da minha cabeça, sempre com medo dele. Daqui a 1 bilhão de anos, anda na linha, porque você sabe o que pode acontecer. Acabou a história? Acabou o medo? Não. Nunca terá acabado. Deus é sábio, né? Deus é maravilhoso. Então, a fé, ela gera em nós um inconformismo com nós mesmos. Na verdade, todo o inconformismo, toda a revolta começa sempre contigo, com a própria pessoa. Daí você começa, aí isso vai ampliando. Aí você vai vendo o mundo, e aí você vai sofrendo, aí você sofre. Aí você vai ter fome e sede de justiça. Aí você vai perceber que os homens não podem praticar a justiça. Que não está para mim, sozinho, para eu sozinho fazer algo. Que eu posso até fazer aqui um pouquinho, aqui, mas isso é tão insignificante que não resolve o problema. Eu vou continuar fazendo a minha parte, pouquinho, mas a minha expectativa é que alguém venha e resolva o problema que está instaurado. Então eu tenho a expectativa de que ele virá. De que um dia Cristo virá. O caso do capítulo 10, versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Versículo 36. Com efeito, tem necessidade de perseverança. 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. É uma expectativa sempre ativa. Por isso que ele vai falar da fé. Ora, a fé é a certeza. É a substantificação da substância. É quando você consegue provar, experimentar, ver e tocar aquilo que não chegou e aquilo que não se vê. A fé, portanto, antecipa o gozo futuro. Na medida em que você projeta o seu coração para esse futuro, no hoje. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E aí eu quero ler com os irmãos aqui o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 4, para dar uma ênfase à questão, a convicção das coisas que não se veem. Capítulo 4 de 2 aos Coríntios. E aqui nesse capítulo 4, esse capítulo é um capítulo maravilhoso, porque o apóstolo Paulo, ele está falando acerca do ministério apostólico dele. Não especificamente dele, né? Ele está falando sobre o ministério apostólico,
o ministério da Nova Aliança, né? O ministério do Novo Testamento. Porém, como ele coloca dentro da sua própria experiência, então ele está falando dos sofrimentos pelos quais ele passava por causa desse ministério. E aí, então, ele diz que uma vez que se tem esse ministério no coração, que não é o ministério de Moisés, não da antiga aliança, aí ele fala isso no versículo 16. Por isso o quê? Olha, tendo nós esse ministério maravilhoso, não desanimamos. Observa que ele não está dizendo, não desanimemos. Não é uma exortação a que não se desanime. É o contrário. Por isso nós não desanimamos. Está afirmando. Olha, nós não desanimamos, viu, irmãos? Por que nós não desanimamos? Olha, nós não desanimamos porque nós temos esse ministério. Ora, então não estou entendendo. Peraí, ter esse ministério traz uma capacidade de prosseguir? Porque aqui não está dizendo, não é uma advertência, nós não podemos desanimar, viu, irmãos? Não tem isso no texto. Ele afirma, por isso não desanimamos. Ou seja, nós não desanimamos por um motivo. Se você pegar desde o capítulo 4, na verdade o capítulo 3 começa a falar sobre a nova aliança, e no 4 começa assim, olha, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Está vendo? Aqui agora, certamente, pelo contrário, rejeitamos. Ele está afirmando coisas. Nós não desfalecemos. Pelo contrário, ao invés de nós desfalecermos, o que nós estamos fazendo? Rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Não andando com astúcia, né, adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. E aí ele vai dizendo, no versículo 7 em diante, ele fala sobre a natureza humana, que é frágil, que é fraca, e diz então do tesouro que há dentro desse vaso de barro que somos nós. E esse tesouro é o Novo Testamento, não os livros da Bíblia, tá? É a nova aliança. É esse novo momento, esse novo tempo, a era do Espírito, em que o Espírito está trabalhando em nós para uma realidade espiritual maior. Aí no versículo 16 ele continua, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Isso o quê? Muito bem. Ora, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. A primeira coisa a entender é que esse corromper aqui não tem nada a ver com a corrupção lá do Congresso. Aquela corrupção não tem nada a ver com essa. Aquela lá é abstrata. Aqui está falando do nosso corpo. Ainda que o nosso homem exterior é o corpo humano. A carne, o corpo físico. Ou seja, nosso homem exterior, nosso corpo não está se deteriorando? Ou não está? Nós estamos ficando velhos? Nós não estamos morrendo aos poucos ou não estamos? Ou seja, estão pregando o evangelho, a esperança do evangelho. Estamos anunciando a esperança do evangelho. Mas enquanto nós pregamos a esperança do evangelho, nosso corpo está morrendo. Fala, mas que diabo é isso? Quanto mais você fala que vai acontecer, mais você está morrendo. Adoecendo, enfraquecendo, envelhecendo, os dentes caindo, o cabelo caindo, o bucho crescendo. Não é assim? Mas não adianta, todos nós estamos na mesma situação. Mesmo que o nosso homem exterior, o corpo, esteja se destruindo, acabando, o nosso homem interior, espírito e alma, se renova de dia em dia, ó. Está sempre crescendo. É um processo inverso ao do corpo. Então, o homem exterior, o corpo, vai se destruindo, o homem espiritual, o homem interior do coração, do espírito, ele vai se renovando. É o caminho oposto. Aí diz assim mais, olha, observa que exatamente nesse ponto entra a questão da fé. Estou falando da fé, a convicção de coisas que se não veem. Aí eu pergunto, olhem para mim por um momento, nós estamos vendo, porventura, o nosso corpo se corromper ou não? Eu estou vendo aí, na minha frente, todo mundo aqui, ó. Eu estou vendo, vocês também estão vendo. Ouve, presta atenção no que eu estou dizendo. Tem gente que acontece isso. Mas vamos seguir, presta atenção.
Imagine só comigo aqui. Nós não estamos vendo o corpo se deteriorando ou não estamos vendo? Isso é o que nós vemos. Fala, mesmo que o nosso homem, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Quando ele fala mesmo, embora, nós estamos vendo. Todavia, o nosso homem interior se renova. Aí você pergunta, poxa, peraí, eu estou vendo o meu corpo se deteriorar, é um fato. Agora, eu estou vendo o meu espírito se renovar de dia em dia? Observe, nós estamos diante de duas coisas, as coisas que se veem, o homem exterior, e o espírito humano, a alma humana, o coração humano, que é as coisas que não se veem. Os que se veem, não se veem. O exterior, o interior. Homem exterior, homem interior. Aí o texto continua no versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Então ele continua dizendo, no lado de cá, nossa tribulação. Nós estamos vendo as tribulações ou não estamos vendo? A tribulação não é algo comprovado, não é? A pessoa que está lá desempregada, por exemplo, ou está com um problema familiar, uma situação clara, real, concreta. A nossa leve e momentânea tribulação. Então ele vai dizer que a tribulação nossa, que nós vemos, que peso nós damos a elas? Não, estou falando para vocês aqui, não é para a Bíblia não. Vamos lá, olhem para mim. Vamos fazer uma dinâmica. Vamos ler o texto, dinamizando, para a gente compreender a questão do uso da fé. Perfeito? Vamos lá. Aqui à minha direita, minha esquerda, vamos colocar o meu homem exterior. Perfeito? Vocês aí? Homem exterior. Portanto, se refere ao corpo, que são as coisas que se veem. Lá de cá vou colocar o coração humano, o espírito humano, o homem interior. As coisas que não se veem. Perfeito? Então, o texto ele vai partir desta dicotomia, falando de um e de outro. É um fato que nós temos um homem exterior? É um fato. Nós vemos? Sim. Constatamos? Sim. Está na cara, para quem quiser ver. Agora, nós temos um espírito humano? Entra a fé. Agora, é necessário que você creia que você não é apenas uma bexiga, como outra pessoa disse outra vez. Um balão. Furou, acabou. Não é somente carne. Existe uma espiritualidade que é o sopro divino, que é eterno, que é imaterial. Você tem ideia? Vocês sabem que Sócrates, ele foi um dos grandes filósofos da antiguidade, da era clássica, da Grécia clássica, e ele morreu aos 70 e poucos anos de idade, não sei precisar exatamente. Ele foi condenado à morte, e ele foi preso, portanto, e aguardava na prisão o momento, o dia marcado para ele beber a cicuta, beber o veneno, que ele iria morrer. Rapaz, os discípulos de Sócrates ficaram desesperados para tirar ele de lá. Até que um dia conseguiram subornar o carcereiro e falou, abriu a cela e falou assim, está aí, fica agora à vontade. Entrou Críton, um discípulo de Sócrates, e falou assim, olha, vamos fugir, está na hora. Amanhã é o dia que você vai ter que tomar o veneno e, portanto, nós conseguimos aqui, está tudo certo. Ele falou, fugir para onde e por quê? Você não está lembrado que amanhã, se está preso, vai morrer, vão te matar. Sócrates respondeu, não. Nada nesse mundo e nem ninguém pode me matar. Como não pode te matar? Você está doido? É amanhã. Aí Sócrates pegou o dedo, começou a puxar a pele da mão e perguntava, você acha que isso aqui é Sócrates? Você acha que esse corpo aqui é Sócrates? O que eles podem fazer é matar este corpo. Sócrates eles não podem matar. Ninguém pode matar Sócrates. Bem, depois de tanto tentar insistir, não conseguiram persuadi-lo. No outro dia, estava todo mundo lá para ver a morte dele. Quando ele tomou o veneno, o discípulo dele se lembrou, correu, antes de ele se apagar completamente, falou assim, Sócrates, onde você quer que nós te enterremos? E aí ele, morrendo, disse, ninguém consegue
enterrar Sócrates. Com respeito ao meu corpo, sepulte onde vocês quiserem. Sócrates vocês não podem sepultar. Olha a inteligência, a capacidade de transcender aquilo que é material, que é visível, que é o homem exterior. A prova de que o homem não é o que nós vemos é que você pode transplantar fígado, coração, córnea, braço, perna, pele, cérebro, tripa, unha. O que você quiser fazer, você pode fazer. Até um coração de plástico eles podem colocar. O homem é capaz de chegar num ponto de tecnologia, de entendimento, e colocar uma coisa artificial e funcionar. Eu pergunto, se porventura me transportar, fizer um transplante de cérebro, eu serei a outra pessoa? Me respondam. E quando transplanta coração, eu sou a outra pessoa agora? Então está no âmbito do corpo físico, que é apenas um invólucro. Lógico, um invólucro muito importante, mas não é a minha essência, não é o meu ser. Então veja, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, vocês aqui, se corrompa, se destrua, é o que estou vendo, as coisas visíveis, palpáveis, tangíveis. Contudo, o nosso homem interior, aí eu estou no âmbito da fé. Entenda isso. Porque eu não estou vendo esse homem interior. E ele está se renovando de dia em dia, mas eu não estou vendo isso. Mas eu creio que eu sou mais do que matéria. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, pelo que desde então a ninguém mais conhecemos segundo a carne. E se outrora conhecemos a Cristo segundo a carne, já nesse aspecto nós não mais o conhecemos segundo a carne. Ele quer dizer, nós temos que crer no Cristo Espírito, no Cristo Logos, não no Cristo de Nazaré, no Jesus de Nazaré. Está desprezando? Não, não é desprezando. É que a essência do Cristo de Deus não é o homem de Nazaré, é o Cristo de Deus, é o Logos. É fé. Aí a pessoa vai lá, crê no Jesus de Nazaré, coloca um presépio, um menino lá pelado, e aí eu tenho fé. Não, você não tem fé. Não pode ter fé. Olhando para um menino pelado. Mesmo que não fala assim que é Jesus Cristo. Não é Jesus, isso é gesso. O Cristo de Deus, antes desse menino nascer, estava no princípio com Deus e era Deus. E fez todas as coisas. Lógico que no tempo ele se condescendeu, se fez o infinito, se fez finito. O Pai da eternidade se fez filho. E aí quando nasceu, aquele que é a palavra não falava. E foi em todo o processo, no anonimato, filho de um homem que não era seu pai, filho de uma mãe que era meio suspeita, lógico que era suspeita. De repente apareceu grávida porque apareceu um varão de branco. Eu acredito. Mas e vai perguntar para o vizinho dela se acredita, não sei. A vizinha, como é que nasceu esse menino aí? De onde veio mesmo? José Maria. Sim, mas eu ouvi um boato. Pois é, mas essas coisas a gente nem fala, porque você sabe, né? Deixa para lá. Mas o fato é que é uma conversa diferente. Não é todo dia que aparece um varão de branco na casa de uma varoa, né, pessoal? Dizendo que é da parte do Espírito Santo. Né? Não é todo dia que isso acontece. Na história, só me ouvi falar uma vez disso. Que foi no caso de Jesus de Nazaré. O nascimento desse menino. Então, prosseguindo, né? Então, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Então, olha para cá, no meu lado esquerdo. O homem exterior está se corrompendo pelas muitas tribulações que eles estão sofrendo. Aí eu pergunto, a tribulação não está no campo do palpável, do tangível, ou da experiência pragmática?
Aí olhe para mim e eu pergunto para vocês aqui. Qual é o peso dessa tribulação nossa? Qual é o peso? Qual é o peso que nós damos para ela? E aqui é onde vai entrar o fator fé. Ele está dizendo, nós não desanimamos. Quando Paulo diz, nós não desanimamos, aí você fala, mas Paulo, e tanto sofrimento é esse, e você continua. E você, mas você não entende, é porque quando você não tem fé, você fica olhando para as coisas que são leves e passageiras. Tudo que diz respeito ao tempo e ao espaço, que está no campo do tangível, do exterior, são leves e passageiras. Leve. Mas como leve, eu estou aqui para morrer. É porque no dia que você exercitar a sua fé, e você olhar para o homem interior, e você olhar para o Cristo de Deus enquanto vida, e você ter a esperança de que Ele está no controle, que Ele tem uma economia, que Ele tem um propósito, que as coisas vão se consumar do modo como Ele deseja, que logo que nós aguardamos e logo entraremos em novo céu e nova terra, numa nova ordem das coisas. Aí você vai perceber que essa tribulação, hoje, ela é leve e momentânea, quando comparada ao eterno peso de glória. Isso é fé. Eu estou olhando aqui para o exterior, se corrompendo para as tribulações, mas eu sei que essas tribulações, elas produzem um eterno peso de glória incomparável, ou acima de qualquer comparação. Ou seja, ele não está nem comparando uma coisa com a outra. Ele falou assim, não pode comparar a tribulação com a glória eterna. Não tem como comparar. É incomparável. Agora, essa grande glória vindoura, ela é produzida pela tribulação. A tribulação é necessária, ele está dizendo. Para quê? Para nos fazer quebrar a nossa cerviz. Eu não sei vocês, mas a minha cerviz, misericórdia. Não sei a de vocês. Para quem não sabe o que é cerviz, é a coluna cervical. É o que nos permite nos curvar, pegar algo no chão. Então a Bíblia vai usar esse termo da cerviz, falando de uma dura cerviz, mas que o homem não se enverga. Ai, bem, você não enverga, não? Não envergo, ponto final. Falei, não tem problema, eu vou permitir que você caminhe por lugares em que as tribulações são tão grandes que as próprias tribulações, por si mesmas, vão quebrar a tua cerviz. Não é Deus que está com raiva de você, pelo contrário, em Hebreus 12 vai dizer, Deus disciplina a todo filho que ama. E como é que se dá a disciplina divina? A Bíblia vai usar vários termos, como vara, né? Enfim. Mas será que Deus pega uma vara, o anjo vai lá, dá nas costas dele? Não é assim que faz. Tanto é verdade que quando o próprio Paulo sofreu tanta tribulação, mas tanta, porque a tribulação dele era do tamanho do orgulho que ele tinha. Vendo Deus, que Deus havia dado a ele, a Paulo, tantas revelações, mas tantas, você não tem ideia da quantidade de revelação que Paulo tinha. Ele sabia de coisas que ao homem não era lícito referir. Eu falei, rapaz, esse Paulo, eu conheço esse Paulo. Tanto é que o nome dele era Saulo, você vai ser chamado de Paulo, é pequeno. Você deverá ser pequeno. Paulo quer dizer pequeno. Mas ele não era pequeno. Paulo não era pequeno. Mas o nome é profético. Aí, sabendo Deus que Paulo ia virar o monstro da teologia e o monstro da filosofia, ele ia arrebentar o mundo com os peitos dele. Falou, não, vou colocar um espinho na carne, que aí ele não vai poder se engrandecer. Então Deus colocou um espinho. Então Deus coloca espinho na vida das pessoas. E aí o texto vai dizer, um mensageiro da parte de Satanás, não é de Deus. Não está escrito lá? Um espinho na carne, a saber, isto é, está explicando.
Não é porque Paulo era gay, para de bobagem. Não é porque Paulo pegou malária, para de bobagem. Paulo tinha glaucoma, para de bobagem. O texto não deixa espaço para especulação. Ele está dizendo, um espinho na carne, a saber. Ele vai explicar. Um anjo ou mensageiro da parte de Satanás para lhe esbofetear o rosto. Ou seja, um anjo da parte do diabo, um mensageiro da parte, não de Deus, do maligno, que perseguia Paulo, afundava navio que Paulo estava dentro, suscitava confusão na cidade para o povo bater em Paulo, fustigá-lo com vara, apedrejá-lo, rejeitá-lo. Esse anjo ia na frente de Paulo fazendo um ribuliço. Onde Paulo chegava tinha um problema. Quando não era apedrejado, ele era preso, levava uma quarentena de varadas. Quando não era assim, estava numa boa, tranquilo, não tinha um centavo para comer um pão. Passava fome. Não era jejum, não. Ele vai dizer, jejuns muitas vezes, e fome também. As duas coisas. Quando tinha comida, jejuava. Quando não tinha comida, quando não jejuava, não tinha comida. Passava fome. O homem quase não comia, coitado. Aí vocês imaginem. Mas e por que Deus deixou? Não, o deixar de Deus, o deixar o anjo da parte do maligno persegui-lo, o deixar, porque Deus podia não deixar, está proibido, você não pode ir, sai daqui. O permitir era o colocar o espinho na carne. Então Deus colocou um espinho na carne. O que significa? Vou permitir que o anjo da parte do maligno o persiga, porque todas essas tribulações vão quebrar a crista, a cerviz, e vai ficar mansinho, mansinho. E Paulo foi sendo moído, e ele foi tão moído, mas tão moído, mas tão moído, que o final da vida dele, sabe como é que foi? Olha as palavras dele. Timóteo, eu estou preso aqui em Roma, e eu já estou para sofrer o martírio. A data da minha morte, eu já fui sentenciado de morte. Já está marcada, minha morte está marcada. E para completar tudo, as igrejas que eu fundei, a maioria, nenhuma aceita meu ministério mais hoje. Eu fundei as igrejas e vieram outros apóstolos e roubaram minhas igrejas. A ponto de os irmãos, os que eu gerei, darem confiança aos outros apóstolos, que eu nem sei se são apóstolos, e me rejeitam. Mas não foi só isso, não. Os meus cooperadores, ele passa a citar nomes, Demas desviou. Demas largou o evangelho, voltou para Gandaia. Poderia citar um exemplo, se fosse nós. Moisés largou tudo e foi para Gandaia. Um exemplo, né, pastor Moisés? Lógico que eu estou dando um exemplo para vocês entenderem a questão da relação. Aí o Gilvan me abandonou. É só um exemplo de relação. No caso, teve Paulo, que sofreu aquilo. Demas, aí ele foi citando. O fulano me abandonou, o Beltrano foi embora, o outro fez isso. E agora eu estou aqui, eu quero te pedir duas coisas. Quando você vier me visitar aqui na cadeia, 3 coisas. Traga os meus livros, que eu tenho um restante de tempo, de dias eu ainda vou ler esses livros. E traga também a minha capa, está fazendo muito frio aqui onde eu estou. E diga para Marcos, aquele lá no início, que eu falei para ele que ele não deveria viajar mais comigo, lembra? Pois é, que eu preciso dele. Cadê aquele homem grandão, cheio do conhecimento, da palavra, do discernimento de tudo? Acabou. A ponto de ter que chamar Marcos. A única pessoa com quem ele não queria contar foi a última com quem ele contou. Olha o paradoxo. Isso fala de quê? De um coração tratado, quebrado.
E foi assim que aconteceu. Leia depois a segunda epístola de Paulo a Timóteo, que é quando Paulo faz todo esse fechamento do ministério dele. Tá bom? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando, olha aqui a ação da fé, não atentando nós nas coisas que se veem. A fé não olha para aquilo que se vê, mas nas coisas que se não veem. A fé está atenta e direcionada para aquilo que não se vê. Por quê? Porque as coisas que se veem são temporais. E as que não se veem são eternas. E aí quero encerrar essa noite fazendo a seguinte pergunta. Para você, vá para casa hoje pensando nisso. Entre as coisas que se veem e as coisas que não se veem, para você, qual que tem valor de perenidade, eternidade? Digamos que você tem aqui uma pepita de ouro, perfeito? Uma pedra de ouro, já trabalhada, ouro puro, trabalhado, já numa joia, digamos. E você tem do outro lado, no mesmo formato, uma pedra de gelo. Então, nós temos tanto uma questão de valor, que não pode ser comparado, sim ou não? Como nós temos aqui, que com o tempo esse gelo vai o quê? Se derretendo. E você está vendo ele derreter, você está vendo. Ou você não está vendo? Quando se fala das coisas terrenas, nós estamos vendo ou não estamos vendo que estão se corrompendo? E está se acabando. E cada dia que você passa na frente do cemitério, você vê, sempre tem 4, 5 pessoas lá sendo sepultadas. Toda vez. É ou não é? Tem coisa para nós mais certa do que a morte? Tem ou não tem? Não tem nada mais certo do que a morte. E eu pergunto, e você acha que essa pedra de gelo é que é eterna, é que é verdade, é que é verdadeiro, e despreza a pedra de ouro? Não é porque a de ouro eu não estou vendo. Ué, mas você já tem motivo suficiente para crer nela quando você olha para a sua pedra de gelo e você sabe que daqui a pouco ela não estará mais aqui. Mas nós insistimos em dar o status ou a natureza de permanência para aquilo que está se corrompendo. Fé é a certeza das coisas que se não veem, a convicção de fatos que se esperam. Esse é o conceito de fé, de acordo com Hebreus capítulo 11.